Olá, primeiro médio, tudo bem? Bem-vindos, a mais uma aula, que é o professor Genuíno, e vamos dar continuidade então no nosso aprendizado. Nós vamos agora começar a fazer nossas revisões do que nós já vimos no segundo bimestre. Então vamos lá, para a gente poder fazer a revisão da nossa aula, vocês podem pegar a tabela periódica de vocês, Nós já vimos todo o conceito da tabela, Já vimos questão também de raio atômico, eletronegatividade, a força de atração que existe entre os elementos, tá? E agora vamos dar continuidade iniciando por aqui por baixo, ó, ligações químicas, tá joia? Então, só lembrando, as ligações químicas, elas promovem a estabilidade dos átomos. Por quê? Eles precisam obedecer uma regra do octeto. Todo elemento químico, ele precisa, atingir uma estabilidade. Como que isso ocorre? Assim como os gases nobres que possuem a sua última camada de valência, em sua última camada de valência, uma quantidade de elétrons que deixam eles estáveis, vamos dizer 8, os outros elementos químicos na tabela periódica desejam atingir a mesma estabilidade. E como isso é possível? Através das ligações químicas, Elas podem promover a estabilidade, tá? Seguindo e obedecendo a regra do octeto. E o que essa regra fala? Então, que na última camada de valência, os elementos precisam ter 8 elétrons em sua última camada para poder estar estáveis, E como isso é possível? Através das ligações. E que ligações? Existem 3 tipos de ligações químicas. Se vocês pegarem a tabela periódica de vocês, nós vamos começar a ver aqui, ó, os tipos de ligações que existem. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Então, se vocês pegarem a tabela de vocês, vão ver que a característica da ligação iônica, ali mesmo fala lá, ó, é a transferência de elétrons através da eletroestática. Então, através da força eletroestática, vai ser feita uma transferência de elétrons nas ligações iônicas. Na ligação covalente, nós vamos ver que é um compartilhamento, Como ele fala aqui, ó, compartilhamento dos pares eletrônicos. Eu não estou doando, eu não estou dando, eu estou apenas compartilhando com o colega o elétron que eu tenho, para que ele atinja a estabilidade e eu atinja a estabilidade. Já no caso da iônica, olha só que ele fala, transferência de elétrons. Opa, eu tenho um cara sobrando, ele precisa de um cara, então eu vou doar esse elétron para ele, Só que nós vamos ter que ficar junto, e aí ele atinge a estabilidade e eu atinjo a estabilidade. E nesse caso aqui, eles estão compartilhando, porque se eu doar a quantidade de elétrons que eu tenho, eu fico sem. E eu não quero ficar sem, Eu preciso desses elétrons ainda, porém, eles teoricamente estão me sobrando, E aí eu vou compartilhar com alguém que esteja faltando. E as ligações metálicas, ele fala, são cátions de metais, cercado por uma nuvem eletrônica. Opa, então eu tenho lá vários cátions metálicos, Ou seja, elementos de cargas positivas, cercado por uma nuvem eletrônica. Vamos tentar detalhar isso? Então, colocada a definição, Então, iônica, é a transferência de elétrons, um E com menusinho, aqui é menos, não é E, é menos. Transferência de elétrons por atração eletroestática. Compartilhamento de elétrons, cátions de metais cercado por nuvem eletrônica, tá? A iônica, como que vai acontecer a ligação iônica? Olha só, quem são os participantes? Como está aqui, Participantes são metal com ametais, Na covalente vai participar metal com ametal. E nas ligações metálicas, apenas metal com metal. Tudo bem? Aqui nós temos alguns exemplos, Olha só. O metal sódio ligado com o ametal cloro, no caso o íon, de sódio mais um íon de cloro menos, formando cloreto de sódio, tá? Aqui um compartilhamento, olha só, hidrogênio. Pessoal, o hidrogênio está na família 1A, mas ele não é um ametal, ele não é um metal, tá? Ele está ali por questão de conveniência, tá tudo bem? Então, fez ligação com hidrogênio, possivelmente ligação covalente. Ele vai, olha só, o íon, hidrogênio mais com íon, cloro menos, vai acontecer o quê? Eles vão compartilhar elétrons, olha só. Esse elétron é meu, eu preciso do seu emprestado. Me empresta? Empresto, porém ele é meu. E eu vou utilizar também o seu. Então, eles ficam compartilhando o elétron ali.
Isso é uma ligação covalente. E no caso, né, quem participa aqui das ligações metálicas são somente os próprios metais, né? Ferro com ferro, né, ou com algum outro tipo de metal, com alumínio também, e assim sucessivamente, formando lá os metais tipo bronze e sucessivamente. Tá joia? Então isso seriam as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Tá? O que mais nós podemos ver? O estado físico de cada uma delas. Então vamos lá, vamos ver então condições aí, né, que no caso seria estado físico. Geralmente ligações iônicas apresentam estado físico sólido, né? Ligações covalentes apresentam os 3 tipos de estado físico, ela pode estar sólida, pode estar líquida, pode estar gasosa. E ligação metálica, sempre sólida, pessoal, exceto o metal mercúrio, tá bom? Mercúrio é a exceção nos metais, pois o próprio produto, né, em temperatura ambiente, ele já apresenta-se no estado líquido, tudo bem? Então, todas as demais substâncias, no caso em suas ligações, vão apresentar estados sólidos. Tá joia? Uma outra coisa que a tabela periódica apresenta para nós, que nós podemos utilizar, no caso, é a condutibilidade elétrica, né? Então, essa condutibilidade elétrica é aquela condição de poder transferir elétrons a ponto de acender ou não uma lâmpada. Então, em que condição que isso acontece? Acontece na ligação iônica? Sim, acontece na ligação iônica. Eu deixo bem claro aqui, ó. Porém, né, quando puros fundidos, apenas quando tem a substância pura derretida, né, ou então em solução aquosa, porque eu consigo separar os íons, né, deixar a solução dissociada, ou seja, cada um no seu estado iônico, né, fazendo assim com que aconteça a condutibilidade elétrica, que é um maisinho, tá bom? Que agora ficou um maisão. As covalentes, somente ácidos e amônias em soluções aquosas. Nem toda substância, né, covalente, toda ligação covalente, ela tem uma ótima condutividade, tá? Agora, os ácidos e amônia, sim, eles possuem em solução aquosa, eles são ionizados e aí eu consigo fazer a condutividade elétrica. E os metais também, né? Sólidos ou líquidos, eu consigo, de uma certa forma, fazer a sua condutividade. Metais são excelentes condutores elétricos, né? Isso não tem nem o que questionar. Uma coisa legal que nós podemos também aproveitar quando a gente fala das ligações é analisar bem os tipos, né? Como posso representar. Né? Ligação iônica, como eu estou representando, ou um composto iônico, como ele está sendo representado. Né? Uma ligação covalente, como ela está sendo representada. Podemos chamar isso aqui de sua forma eletrônica, né? Quando nós representamos ela, H com tracinho ao Cl, é uma ligação também na forma estrutural, tá bom? São formas e maneiras de representar as ligações. Então, elas podem ser representadas desta forma, fórmula molecular, né? Desta forma, que é a forma eletrônica, ou desta forma, que é a forma estrutural. São as 3 formas de representarmos uma ligação, tá? Vamos fazer rapidinho um exercício. Eu vou pedir para vocês irem para a página 215 para a gente poder verificar ali o exercício 2 e 3. Vou pegar 2 exemplos de cada e vamos fazer aqui. Então vamos lá, resolvi também pegar um exemplo para a gente poder fazer ligações iônicas, né? E podemos representar a sua fórmula molecular. Então, como é que eu escrevo a fórmula molecular da substância? Né? Sempre, eu tenho que lembrar sempre, quando eu for escrever uma fórmula molecular, sempre o primeiro composto que vai aparecer, o primeiro elemento que vai aparecer na minha fórmula é o elemento de carga positiva, é o cátion, tá ok? Eu tenho aqui, ó, flúor e cálcio, né? O flúor ele é -1 e o cálcio ele é +2. Opa! Então, como é que eu vou montar essa estrutura? Eu vou usar aqui, deixa eu ver a cor verde. Vamos lá. Quem vai aparecer primeiro então é o cálcio, olha só. Cálcio ele é +2 porque ele é positivo, ele é o cátion, né? E eu vou somar ele, né? Não vou nem representar aqui como soma, que eu quero colocar direto a forma estrutural. Aí esse cara aqui -1, olha gente, -1, tá? Como que eu vou representar então agora, fazendo com que eles transferem os seus elétrons, né? Eles vão transferir. Como que eles vão transferir? Puxa vida, este cara aqui está transferindo um elétron para esse.
E esse cara aqui está transferindo 2 elétrons para esse, né? Ele está precisando de 2. Ou seja, vai ficar assim, ó. Esse 2 vai vir para cá e este 1 vai vir para cá, né? A estrutura vai ficar, ou seja, a fórmula molecular vai ficar cálcio 1, eu não preciso colocar, com flúor 2, né? Fluoreto de cálcio, tá bom? Porque, olha só, esse cara aqui está sendo transferido para esse e este está sendo transferido para esse. Assim como ele não aparece aqui, eu poderia não colocá-lo aqui, ó. O 1 também não vai aparecer aqui, tá bom? Agora vamos ao de baixo. Então, olha só, alumínio eu vou colocar primeiro porque ele é o cátion, né? Aí eu coloco o enxofre depois porque ele é o ânion, né? Agora eu vou fazer a transferência. Pessoal, quando eu coloco fórmula molecular, o estado iônico dele desaparece, tá? Eu não apresento mais no estado iônico, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Eu vou até apagar aqui para a gente poder entender que a estrutura molecular é a estrutura fora da sua condição iônica, tá? Eles estão estáveis agora. Ou seja, olha só, então o alumínio, ele está recebendo do enxofre 2 elétrons, né? E o enxofre está recebendo do alumínio ali 3 elétrons. Eles estão transferindo, deixa eu fazer aqui, ó. Estão transferindo os seus íons, né? Teoricamente, os seus elétrons que estão sobrando, tá bom? Fórmula molecular, então, é essa condição aqui, tá joia? Aí eu tenho o sulfeto de alumínio e eu tenho aqui, olha só, o fluoreto de cálcio, tá? No caso, isso aqui são ligações covalentes, aqui são ligações covalentes, né? Eu vou fazer 2 tipos de representação. Ele já está na sua fórmula molecular, esse aqui não ainda, né? Vou colocar na sua fórmula molecular. Ele está na sua fórmula molecular e eu vou representar ele na fórmula estrutural e também na fórmula eletrônica, né? Primeiramente na fórmula eletrônica. Vamos lá? Então, olha pessoal, aqui está a sua fórmula eletrônica, né? Eu representei a quantidade de elétrons que ele possui, olha só. O oxigênio, né? Se a gente olhar na tabela periódica, ele vai ter na sua última camada de valência 1, 2, 3, 4... 5, 6 elétrons, é a quantidade que ele tem. O hidrogênio tem apenas 1, né? Então ele está compartilhando este 1 com o hidrogênio e esse outro está compartilhando esse outro 1 com o hidrogênio, fazendo compartilhamento de elétrons, então fazendo a ligação covalente. E no caso da representação estrutural ficaria dessa forma, né? Hidrogênio, tracinho, oxigênio, tracinho, hidrogênio. Vamos representar agora o CH4. Então, olha só, representando o CH4, né, na fórmula eletrônica. Pessoal, olha só, se a gente olhar na tabela periódica, né, o carbono vai estar na família 4A ou no grupo 14, como vocês preferirem chamar. Isso quer dizer que ele tem na sua última camada de valência 1, 2, 3, 4 elétrons, né? Ou seja, ele precisa, para atingir a regra do octeto, mais 8 elétrons. Então, o hidrogênio tem 1, tem 1, tem 1, tem 1, né, formando 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência, na última camada de valência do carbono. E formando 2, 2, 2, 2, então, elétrons, né, na última camada de valência do hidrogênio. O hidrogênio estabiliza com 2 elétrons, tá? Já os outros estabilizam com 8. No caso aqui estabilizou fórmula eletrônica, fórmula estrutural, tá? Agora vamos fazer esse cara aqui. Puxa vida, né? Como que eu vou fazer esse cara aqui? Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que esse cara aqui, ó, vamos considerar mais 4, né? Porque este cara aqui, ó, ele é menos 1, né? Se eu for colocar na fórmula molecular, carbono vem primeiro, né? Carbono e cloro. Opa, este cara aqui, ó, eu vou até apagar 1 porque o 1 não preciso representar, né? 1 geralmente eu posso deixar para lá. Vai vir o 1 para cá e o 4 vem para cá. Fórmula molecular. Eu vou colocar do lado de cá, que eu preciso fazer a estrutural e a eletrônica. Então vai ficar CCl4, né? E no caso aqui, hidrogênio, o oxigênio, né, vai ficar O2, né? Porque eles precisam de 2 elétrons cada um. Ele tem aqui menos 2 e aqui tem menos 2, né? Só que são 2 oxigênios e estão se estabilizando. Legal.
Vamos fazer agora a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural desses dois caras. Então, como que fica? Olha só, o carbono fica no meio, né? Ele tem 4 ligações, conforme apresenta na tabela periódica, família 4A ou grupo 14, né? Deixa eu virar um pouquinho mais para cá, que eu estou distante, aqui eu vim para cá por causa da sombra. Então, eu apresento ele nessa fórmula eletrônica, né? Estabilizando, olha só, este cara aqui, eu esqueci de colocar do carbono. Ele possui 1 do cloro, 2, 3, 4, 5, 6, com esse cara 7. 1, 2, 3, 4, 6, com esse cara 7. O que acontece? Ele fica estável. 2, 4, 6 com 2, 8. Estabilizou. 2, 4, 6 com 2, 8. E assim eu consigo contar para todos. E o carbono também, a mesma condição. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Oxigênio, gás O2, né? A mesma coisa, se eu for olhar na tabela periódica, esse cara vai estar no grupo 16 ou na família 6A, quer dizer que ele tem 6 elétrons na sua última camada de valência. Olha só, 2, 4, 6, porém, compartilhando 2 aqui, ele fica 8. E a mesma coisa, 2, 4, 6, 8. Então, estabilizou. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. Tá? Então, dessa maneira, nós representamos as ligações que existem entre os elementos, sempre iniciando, né, com o cátion, ou seja, com o elemento de carga positiva em todas as fórmulas moleculares. Tá? Primeiramente, tem que ter o cátion e seguido aí dos seus ânions, tá? Ou do seu ânion, se for apenas um. Tá bom, pessoal? Então, assim que nós representamos molecularmente aí nossas estruturas. Pessoal, com isso ficamos por aqui nessa aula. Então, nós falamos sobre ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, né? Como que nós representamos as ligações na fórmula molecular, na fórmula eletrônica e na forma estrutural, né? Obedecendo as regrinhas. Dúvida, consultem a tabela periódica, né? Ela tem ali bastante conteúdo para vocês, além do próprio material da aula, né? De classe de vocês, possuem ali os exercícios que vocês podem estar refazendo para poder estar relembrando os conceitos, tá ok? Nós fizemos a revisão da aula, deixe-me ver aqui. Olha só, nessa brincadeira foi feita resumo, né? Revisão da aula 22, 23, 24, 25 e 26, tá bom? Entramos então a partir da próxima aula sobre geometria molecular. Até lá, um grande abraço para vocês. Até mais.